te amar. Não passou a ver. Chega para um pouquinho perto da frente. Bom dia, igreja, bom dia a todos. Bom dia, pastores, bom dia, Rodrigo. Bom dia, irmão. Fique tranquilo, que Deus já tem um chamado na sua vida. Amém. Nós estamos aqui de forma operacional para confirmar isso perante a Ordem dos Pastores do Brasil. Uns 3 anos passei pelo conselho também e posso dizer que a galera aqui é gente boa, você sabe? Porque você tem o apoio do seu pastor, da sua igreja, e nós vimos isso, né? Estamos aqui para cooperar com vocês. Nesse momento vem o nervosismo que bate, né? A gente dá branco, essas coisas, mas é a primeira vez que eu sou um examinador. E escolheram uma área ótima para mim, né? Que é conversão e chamado. Então, é o mais tranquilo, é só você compartilhar a sua experiência de conversão e o seu chamado ministerial. E é isso que eu queria começar nessa manhã aqui. Que você falasse para nós, para os pastores presentes, para a igreja presente, como se deu a sua conversão. Vamos falar primeiro da sua conversão. Que ano foi, para a igreja foi, como aconteceu isso na sua vida, como você se aproximou de, como Jesus se aproximou de você, você ouviu falar contigo. Compartilha para a gente. Bom dia a todos. Bom dia, Jesus. Então, a minha conversão foi no ano de 2013, na Igreja Casa da Bênção, onde começou a semente que minha avó Tereza, nunca aconteceu, fui semeando ainda desde a minha infância, mas nunca tive essa ideia ou essa pretensão de ser servo de Deus, de servir a Cristo. Morava no Rio e aqui em Niterói, eu me mudei, conheci a minha esposa, Adriana. Nós tínhamos a Amanda, que antes era pequena, começou a frequentar a igreja. Né? E esse foi o primeiro passo, assim, de contato com a igreja. É claro que o testemunho da minha mãe, do meu padrasto, da minha irmã, do meu pai, da minha madrasta, contaram muito para que essa questão do testemunho viesse começar a testificar no meu coração. Né? E nessas vindas para ver a Amanda dançando, na época eu trabalhava à noite, tinha lá um livro lá que é um devocional, passei a ler aquele livro, passei a ler a Bíblia assim, já com mais frequência, comecei a ir para a igreja com mais assiduidade, e quando fui ver, estava vendido aqui. Você lembra como foi essa experiência, assim, exata nesse dia? Foi um culto, foi uma pregação? Não. Ou foi... Então, assim, foi um processo, de uma geral, né? E um dia eu, trabalhando à noite, antes de passar o serviço, fazendo minha oração lá, e lá no meu trabalho lá, eu falei assim, cara, hoje é o dia que quando o pastor fizer o apelo, eu vou me entregar literalmente a forma formato de Jesus. Aí, como para minha tristeza, nesse dia, o pastor me fez o apelo e tal, fui para casa de frustrado. Não joelhos? Não, ainda foi na casa dela. Resolveu, né? Mas foi no local de trabalho. Eu orando a Deus, aí eu falei, cara, assim, eu não quero mais bebida, Então você é ex-bagunceiro, né? Eu costumo dizer que o testemunho forte é quando você é ex alguma coisa. Eu sou ex-traficante, caramba, tô tudo glória. Mas todos precisam de Jesus, ter um encontro com Jesus. E o maior ex que nós somos ex-perdidos. E agora somos achados para a glória. E assim você lembra do seu batismo? Foi... Lembro, dia 13 de outubro de 2013. Isso. Eu desci as águas com a minha esposa. Lá na Casa Benção? Na Casa Benção. Aqui mesmo, Niterói? Não. Aqui no Branco Vale, no local, né? Entendi. O batismo foi lá em Maricá, mas ela Isso marcou a sua vida. E Jesus começou a
habitar no seu coração? Então, assim, eu tenho a convicção que Jesus já tinha algo comigo, só que eu não tinha dado lugar para ele. Verdade. A gente, às vezes, Deus vai falando com a gente, né? E a gente vai deixando para depois, para depois. Eu fico pensando na minha vida mesmo. Eu poderia ter sido cristão, aceitado a Cristo há muito tempo atrás, mas eu sempre achava que eu deveria melhorar para entrar na igreja. Até o dia que a gente tem esse encontro de entender que quem faz a obra é Ele e quem termina a obra é Ele, né? Ele começou a boa obra e é fiel para completá-la. Muito bom. E sobre o seu chamado ministerial, você convertido na Casa da Bênção, né, caminhando com o Senhor, e aonde o próprio Deus falou com você sobre o seu chamado pastoral. Compartilha para a gente. Então, vamos do início para chamar realmente dele. Como eu falei, eu era um ex-bagunceiro, né? E esse ex-bagunceiro também exercia uma certa liderança, né? Influenciava os ex-pessoas fazer até aquilo que não queria fazer. E eu acredito que já era um início mesmo, assim. Eu não tinha percebido. Na minha conversão, logo assim quando eu me converti, a minha avó Tereza, ela em conversa com ela, você vai ser um pastor muito novo. De idade não seria tão novo, porque eu estava com 32 anos. E eu entendi que seria assim, de conversão mesmo. Com 2 anos de convertido, 1 ano e meio precisamente, eu fui separado de Almar, né? E lá na Casa da Bênção ainda comecei a dirigir um plano de oração. Aí eu achei assim, a palavra de Deus para se cumprir. E aí acabei de lá na igreja, assim, algumas profecias assim, do meu chamado, mas sempre de modo geral assim, de fora para dentro, porque as pessoas viam em mim como essa liderança, exercendo assim, e eu agia de certa forma natural. As pessoas achando, não, isso é um potencial, Deus falou, Deus me mostrou. Né? Até uma fala do pastor Jalês, quando eu vim para cá, na Assembleia, falou assim, pô, o Rodrigo já veio com uma certa bagagem, mas ainda assim estava submisso, porque aqui, né, chegou para o Mundial, aqui ficou e tal, então passou por esse todo processo, mas sempre foi algo de fora para dentro. Até um dia, assim, que eu comecei a pensar esse cara, que Deus é uma coisa comigo mesmo, de uma forma diferente. Você veio para cá e abriu mão dos títulos que você tinha em outra igreja. Então, na verdade, eu vim como diabo. Né? Eu tinha uma profecia a ser cumprida na minha vida. Né? Eu sempre até falei com o pastor que possivelmente se eu estivesse na igreja onde eu estava, outra igreja, já teria sido consagrado a pastor ou a presbítero. Mas como eu estava aqui, buscando a igreja batista, né? Eu tinha que passar por todo esse processo. Mas sempre foi assim, ó, algo de fora para dentro, até eu perceber assim, opa, Deus quer algo comigo. Eu comecei a liderar pequeno grupo, célula, e até um dia no monte, em oração e tal, aí eu não consegui, cara, você precisa se aprofundar. Passou um tempo, cheguei na igreja batista e tal, aí trabalhando normal, acho que 1 ano, né, nós fomos incluídos na junta diaconal, né, participei também da liderança da EBD, e 2 anos, Deus abriu a oportunidade para eu ensinar. Deus mudou a igreja, o pastor Jalês para editar. E teve um dia, cara, de foi um marco quando eu estava ouvindo um sonho, Deus derramou o azeite sobre a minha cabeça. Aí nesse dia eu acordei, achei que eu estava até molhado, foi tão real. E ali foi a confirmação que Deus estava me separando para o ministério pastoral. E, de modo geral, assim, os sinais vêm acompanhando, né? Podendo estar ajudando, orientando, ensinando, aprendendo, vivendo mesmo assim, ó, esse corpo a corpo. E aí eu decidi, cara, eu tenho que amar mais, cuidar mais dessas pessoas. Bom, a parte de conversão e chamada é algo pessoal, né?